A gente continua aqui nas nossas quintas-feiras de tecnologia e agronegócio. Diante das medidas de isolamento impostas pela pandemia, uma empresa israelense desenvolveu uma plataforma capaz de dar suporte à manutenção das fazendas à distância. A ferramenta ajuda o produtor a acompanhar os problemas da fazenda e monitorá-los com indicadores inteligentes por meio de uma gestão remota. Eu vou falar ao vivo agora com o vice-presidente da Agritesc, Amir Schuster. Oi, Amir, bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa, às quintas-feiras com toda essa dedicação high-tech aí para o agronegócio. E claro, a gente observa esse crescimento, todo esse potencial e como o Brasil vem também protagonizando bonito nesse sentido de agricultura, pecuária e tecnologia. E esse monitoramento passa a ser fundamental à medida que o produtor vai se capacitando e, claro, estando já no mundo, digamos, um pouco mais normal, obviamente não muitas vezes ele consegue estar ali presente no dia a dia exatamente. O quanto isso funciona e já tem funcionado nesse momento de pandemia. Bom dia para você. Bom dia, Renata. É um prazer estar participando aqui no Terra Viva junto com você. Eu acho que os seus comentários são totalmente corretos, no sentido de que a pandemia ela gera ao mesmo tempo uma grande dificuldade, né, econômica a nível geral e uma demanda ainda maior da parte de agricultura, ou seja, a produtividade tem que ser cada vez maior para poder realmente atender a grande demanda que está sendo gerada. E nesse ambiente, a busca por tecnologias que possam ajudar nesse monitoramento à distância, nessa capacidade de visualização de dados em tempo reais, é fundamental para que você possa manter esse ramo, né, da economia que é tão fundamental nesses dias de pandemia. Então, o que a gente tem visto é que, basicamente, o brasileiro, que já é, né, super conhecido por uma agricultura de ponta, ele está se tornando cada vez mais tecnológico e buscando tecnologias que possam ajudá-lo a fazer esse monitoramento à distância, a fazer esse acompanhamento do que está acontecendo no campo com essas limitações que tem na pandemia, de dificuldade de você ir visitar todas as fazendas para ver o que está acontecendo. Então, você vê um movimento cada vez maior de empresas do agro, seja elas os produtores diretos ou empresas compradoras, né, que compram de muitos, ou empresas de seguro agrícola, que estão buscando tecnologias para poder sobreviver, né, e passar de forma de muita qualidade durante esse período de pandemia. Amir, o que, por exemplo, essa plataforma que vocês têm, né, oferecem ao mercado tem de diferencial? O que a gente pode observar? O que a gente consegue entender e compreender, não só ter ali, mas fazer a leitura desses dados, né, que acaba sendo um grande desafio também? Claro. Então, o que aconteceu no mercado, desenvolver de agricultura de precisão. Só para citar algumas delas, né, as imagens de satélite, as imagens de drones, as estações meteorológicas, dados provenientes de maquinário, sistemas de irrigação mais eficientes. Então, você tem uma série de empresas que desenvolveram tecnologias que estão gerando dados, mas o que acontece é que elas não estão centralizadas em uma única plataforma. O que a gente vem trazer de um valor adicional, né, o que a Agritesc vem trazer para essas empresas do meio agro, é a capacidade de buscar esses dados, né, de diferentes tecnologias, colocá-los eles em apenas um lugar e permitir com que sejam feitas análises, com que possam ser feitas planejamento, a execução e o segmento das tarefas. Então, eu costumo dar um exemplo bem simples. Hoje tem várias empresas de drones atuando no mercado e trazendo insights muito importantes do que está acontecendo no campo. O que você precisa, basicamente, é ser capaz de colocar isso numa plataforma em que você possa, por exemplo, correlacionar esses dados com os dados de meteorologia, com os dados que estão sendo coletados ali no campo de pragas e doenças, e com essa visualização completa, você é capaz de fazer ações, né, de tomar realmente medidas para te ajudarem. Então, basicamente, o que a gente está fazendo, né, o que a Agritesc tem feito aí em 35 países a nível global e em uma forte presença no Brasil, é ser capaz de juntar tudo isso em um só lugar e permitir com que sejam tomadas decisões mais efetivas, né, e a inteligência seja colocada em prática com todo, né, o know-how que já existe na agricultura brasileira, né, com o grande desenvolvimento que foi feito nos últimos anos.
Isso é fantástico, porque até recentemente estive presente numa mediação nesse sentido de agro e tecnologia, e alguns dos produtores pontuaram exatamente essa questão. Eles até usam muitos aplicativos, dados, ferramentas, mas faltava realmente, de fato, um local que de repente trouxesse todas essas informações num só lugar, para não ter que ficar vendo vários tipos de ações tecnológicas, aplicativos, enfim. Isso acaba agilizando o processo, porque à medida que você investe numa tecnologia, você não quer perder tempo, você quer investir o seu tempo e ganhá-lo, Então, isso é bastante interessante e era uma demanda que vocês também vinham observando desse mercado. Exatamente, eu acho que você tocou exatamente no ponto em que você tem produtores, recentemente saiu uma pesquisa da Embrapa mostrando que 84% dos brasileiros já usam algum tipo de tecnologia no campo. Então você vê uma tecnologia super desenvolvida, um ambiente super desenvolvido, produtores usando tecnologias, só que o melhor uso dessas tecnologias ele é feito, e foi exatamente aí que nós percebemos, a empresa é uma empresa com base em Israel, que é super conhecido por uma produtividade muito alta na agricultura, mas ela percebeu esse gap, que surgiram muitas tecnologias em paralelo, como eu comentei antes, satélites, os drones, estações meteorológicas, sensores de campo, maquinário, os smartphones que coletam dados, só que você não tinha um lugar onde você pudesse realmente reunir e colocar. Então, foi nesse gap, foi exatamente nesse espaço que a empresa se posicionou e realmente tem tido bastante sucesso, porque é uma necessidade bastante grande hoje em dia na agricultura brasileira e mundial. Excelente, Amir. Só para complementar essa pesquisa, que foi feita pela Embrapa junto com o Sebrae e INPE também, nessa mesma pesquisa saiu que mais de 95%, ou seja, quase 100% aí dos produtores brasileiros querem melhorar aí o seu investimento em aperfeiçoamento, saber mais sobre tecnologia e agronegócio. Excelente você ter colocado aqui. Muito obrigada, um ótimo dia e até uma próxima oportunidade. Legal, muito obrigado a você, Renata, um prazer participar e a gente fica em contato com uma próxima oportunidade. Com toda certeza, bom dia.